Padrões de projetos. São soluções típicas para problemas comuns em projetos de software. Eles são como plantas de obra pré-fabricadas que você pode customizar para resolver um problema de projeto recorrente em seu código. São soluções reutilizáveis para problemas comuns que surgem durante o desenvolvimento de software. Eles representam boas práticas e são baseados na experiência de desenvolvedores ao longo do tempo. Propósito: facilitar a criação de software robusto, flexível e de fácil manutenção, fornecendo soluções testadas e aprovadas para problemas recorrentes. Categorias: os padrões de projetos são geralmente classificados em 3 categorias principais: padrões criacionais, padrões estruturais, padrões comportamentais. Nos padrões criacionais, essa categoria de padrões de projeto lida com a criação de objetos de forma flexível e eficiente, abstraindo o processo de instanciação. Eles oferecem mecanismos para criar objetos sem especificar suas classes concretas, permitindo que o sistema seja mais independente e adaptável a mudanças. Nos padrões estruturais, essa categoria de padrões de projeto lida com a composição de classes e objetos para formar estruturas maiores e complexas. Eles se concentram em como as classes e objetos se relacionam entre si, definindo estruturas que sejam fáceis de manter e adaptar. Já nos padrões comportamentais, essa categoria de padrões de projeto lida com a atribuição de responsabilidades entre objetos e como eles interagem entre si. Eles se concentram em como os objetos colaboram para realizar tarefas e como a comunicação entre eles é organizada. Padrões criacionais são um conjunto de soluções reutilizáveis para problemas comuns que surgem durante o processo de criação de objetos em um sistema de software. Eles oferecem abordagens padronizadas e eficientes para instanciar classes, promovendo a flexibilidade, a manutenibilidade e a escalabilidade do código. O primeiro padrão, Factory Method, define uma interface para criar objetos, mas permite que as classes decidam qual classe instanciar. Abstract Factory fornece uma interface para criar famílias de objetos relacionados, sem especificar suas classes concretas. Builder separa a construção de um objeto complexo de sua representação, permitindo que o mesmo processo de construção possa criar diferentes representações. Padrões criacionais. Prototype cria novos objetos clonando um objeto existente, em vez de instanciá-lo do zero. Singleton garante que uma classe tenha apenas uma instância e fornece um ponto de acesso global a ela. Agora os padrões estruturais. São um conjunto de soluções reutilizáveis para problemas comuns que surgem durante o processo de estruturação de classes e objetos em um sistema de software. Eles oferecem abordagens padronizadas e eficientes para organizar as relações entre classes e objetos, promovendo a flexibilidade, a manutenibilidade e a escalabilidade do código. Primeiro padrão estrutural, Adapter, permite que classes com interfaces incompatíveis trabalhem juntas, adaptando a interface de uma classe existente para que ela possa ser utilizada por outra classe que espera uma interface diferente. Bridge separa a abstração de sua implementação, permitindo que ambos evoluam independentemente. Composite permite tratar objetos individuais e composições de objetos de forma uniforme, criando estruturas hierárquicas de objetos. Decorator
adiciona responsabilidades a um objeto dinamicamente, sem alterar sua estrutura original. Facade ou facade fornece uma interface unificada para um conjunto de interfaces em um subsistema, facilitando o uso do subsistema. Flyweight utiliza o compartilhamento para suportar um grande número de objetos de forma eficiente. Proxy fornece um substituto para outro objeto, controlando o acesso a ele. Agora, os padrões comportamentais são um conjunto de soluções reutilizáveis para problemas comuns que surgem durante o processo de estruturação de classes e objetos em um sistema de software. Eles oferecem abordagens padronizadas e eficientes para organizar as relações entre classes e objetos, promovendo a flexibilidade, a manutenibilidade e a escalabilidade do código. Primeiro padrão, Chain of Responsibility. Permite que vários objetos manipulem uma solicitação, passando-a de um objeto para o outro até que seja tratada. Command encapsula uma solicitação como objeto, permitindo que você parametrize clientes com diferentes solicitações. Enfileire ou registre solicitações e suporte operações que podem ser desfeitas. Interpreter define uma representação gramatical para uma linguagem simples e fornece um interpretador para essa gramática. Iterator fornece uma maneira de acessar os elementos de um objeto agregado sequencialmente, sem expor sua representação subjacente. Mediator define um objeto que encapsula como um conjunto de objetos interage. Memento captura e externaliza o estado interno de um objeto para que ele possa ser restaurado para esse estado posteriormente. Observer define uma dependência um para muitos entre objetos, de forma que quando o objeto muda de estado, seus dependentes são notificados automaticamente. State permite que um objeto altere seu comportamento quando seu estado interno muda. Strategy define uma família de algoritmos, encapsula cada um deles em classes separadas e os torna intercambiáveis. Template Method define o esqueleto de um algoritmo em uma operação, adiando a definição de alguns passos para subclasses. Visitor representa uma operação a ser executada nos elementos de uma estrutura de objetos. Fim.